E aí, galera, hoje a nossa aula vai ser de maneira remota, né? Devido a alguns probleminhas que eu tive e que vão me impedir de estar ministrando essa aula para vocês de maneira síncrona, né? Então, espero que entendam e eu acho que é até mais interessante, vocês podem ver pausadamente a explicação e qualquer dúvida vocês podem ir no meu privado perguntar de alguma coisa que vocês não entenderam aqui, tá? Mas acho que vai ficar tudo claro. Bom, a gente vai estar resolvendo aqui, né, o segundo SAIS, né, a natureza do segundo SAIS de 2025. Esse que foi agora nesse final de semana, né? Então, vamos começar aqui por uma questãozinha de física. Questão 115 do caderno azul. E diz: os capacitores são componentes eletrônicos que armazenam energia elétrica e têm várias aplicações tecnológicas. Em câmeras fotográficas, por exemplo, o processo de descarga de um capacitor, inclusive esse gabarito de câmeras fotográficas é um gabarito de um Enem, tá? Antigo, que falava sobre a utilização de capacitores. Aí diz, por exemplo, o processo de descarga de um capacitor permite transformar energia elétrica em energia luminosa. Aí diz, considere um flash para câmeras profissionais com 3 opções de disparo de intensidades diferentes: fraco, intermediário e forte. Para um disparo forte, o capacitor integrado ao flash deve ser previamente carregado com uma tensão de 300 volts. Ele já dá uma tensãozinha aí, né? Mas o que é feito com a utilização de pequenos transformadores de tensão contidos no circuito da câmera. Aí diz, o gráfico apresenta a quantidade de carga armazenada no capacitor em função da tensão elétrica. Então, beleza. Aí diz, a energia armazenada no capacitor imediatamente antes do disparo de um flash forte equivale a... Então, se é um flash forte, ele diz que flashes fortes tem 300 volts, né? Então, isso ele já dá. E ele dá esse gráfico que vai nos auxiliar, né? A gente pega, né? Quando a gente trabalha com gráficos, que a gente pode utilizar qualquer parte do gráfico, a gente sempre pega mais fácil, né? Por exemplo, aqui esse 10, né? Já que a fórmula, né? Da capacitância é carga sobre a DDP, então a DDP não está aqui e a carga não está aqui, então dividir por 10 sempre é melhor, né? Então a gente pega aqui, divide por 10, 2,4 dividido por 10. Aqui está em microcoulomb, né? Aqui está em microcoulomb e aqui em volt. Então a resposta vai ser em microfarad. Então esse capacitância vai ser 0,24 microfarad. Beleza. Ele quer a energia, né? A energia armazenada no capacitor pode ser dada, né, pela capacitância vezes a tensão ao quadrado dividido por 2. Desculpa. Dividido por 2. Então vai ficar 0,24. Energia vai ser igual a 0,24 vezes 300 ao quadrado dividido por 2. Isso aqui vai ficar 0,24 vezes 9, 90.000 dividido por 2, né? Isso que dá aproximadamente de 10.800 microfarad ou microjoule. Bom, resposta letra D, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me perguntar aí no privado. Bem, vamos pulando aqui para uma outra de física, né? Que ele cita o curling, né? Que é uma modalidade olímpica, inclusive. Pode cair aí no Enem, tá? Por causa dos contextos, né, que o Enem curte. Então vamos lá. Ele diz: o curling é um esporte olímpico de inverno em que jogadores precisam impulsionar uma pedra de granito de formato aproximadamente cilíndrico para que ela se aproxime ao máximo do centro de um alvo até parar completamente.
A figura representa a vista superior de uma pista de curling, plana e horizontal, em que a linha tracejada delimita o local de onde a pedra é lançada com a velocidade de módulo V0. Aqui é a velocidadezinha dela, V0, até aqui. Aí eles consideram o coeficiente de atrito entre a superfície da pedra e do gelo igual a 0,015 e uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Para que eu alcance exatamente o centro, né, que a distância da bolinha até o centro aqui ele dá que é 30 metros, para que essa bolinha alcance exatamente o centro do alvo, a pedra é silenciada com uma velocidade inicial de módulo igual a, então ele quer esse V0 aqui, né? Bom, primeiramente, né, a gente vai entender o que está acontecendo no sentido das forças aqui, né? A partir do momento que ele joga um impulso, né? Um impulso é uma força em um determinado tempo. Aí esse disco alcança essa velocidade V0, que a gente quer descobrir. Mas aquela força que impulsionou esse disco deixa de existir a partir do momento que ela parou de agir no corpo. Então, no momento seguinte à força aplicada para a saída do movimento, apenas a força de atrito está agindo sobre esse corpo. Então a força resultante é exatamente a força de atrito, por isso ele vai parar, porque o atrito vai fazer uma força contrária ao movimento até que o corpo pare, né? Então a gente sabe, né, que a força de atrito ela é dada por o peso vezes a normal, né? A normal vezes a força normal vezes o coeficiente de atrito, né? E nesse caso, como não está inclinado, essa força normal é igual ao peso. Então, essa força de atrito é o peso vezes o coeficiente de atrito. Nesse caso, fica M vezes G vezes o coeficiente de atrito. Mas, como eu disse, a força resultante que age sobre esse corpo é exatamente a força de atrito. Então, massa vezes aceleração, né, pela segunda lei de Newton, é igual à força resultante, que é M vezes G vezes μ, que é a força de atrito. Então, esse M, vou com esse M, A é igual a G vezes μ. Como G é 10 e μ é 0,015, então A é igual a 0,15, né, metros por segundo ao quadrado. Beleza. Agora a gente pode usar, né, tendo a aceleração, a gente pode usar a famosa equação de Torricelli, né, que é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes a variação do espaço linear. E outra coisa, né, se o movimento tá para a direita, né, então a aceleração que vai fazer o movimento parar tá para a esquerda. Então, no caso, aqui a gente colocaria um menos 0,15 só para aquele sentido, né, que é vetorial, uma grandeza vetorial. Então, esse menos aí é só para dizer o sentido. Então, aqui vai ficar V ao quadrado, que é a velocidade final. Eu quero que seja zero, né, que ele vai parar. É igual a aí joga esse V0 ao quadrado para o outro lado, fica menos V0 ao quadrado. É igual a 2 vezes menos 0,15 vezes a variação de espaço, que é 30 metros, né? Então, esse menos vai com esse menos aqui, V0 ao quadrado igual a 2 vezes 0,15, fica 0,3 vezes 30. Aqui, né? Essa vírgula vai para lá. 3 vezes 3, 9. V0 ao quadrado igual a 9. V0 é igual a 3 metros por segundo. Tá? Então, resposta letra C. Qualquer dúvida, vocês podem me pedir aí no WhatsApp, tá? Espero que tenha sido claro. Agora vamos para essa agora, né? Variando um pouco de física, agora para biologia. Isso de biologia, né? O Enem gosta de questões assim confusas de se entender o que ele quer, né? Essa é uma questão dessas.
Principalmente em biologia ali, quando você pega pela primeira vez uma prova de biologia, sempre tem aquela questão que você, putz, o que é que esse cara tá querendo, né, que eu faça aqui. Então a gente está aqui para tentar descomplicar isso, né? Então essa questão é uma questão simples, mas que pode confundir a gente. Então beleza, ele diz aqui, sempre iniciar por aqui, né? O enunciado. Durante a primeira etapa da síntese proteica na fita de RNA mensageiro ocorre a primeira etapa, né? Primeira etapa de síntese proteica é a transcrição, né? Então ele diz aqui, a ilustração a seguir apresenta simplificadamente como ocorre a expressão de um gene no DNA. O dogma central da biologia, né? Que é DNA, duplica, transcreve, RNA mensageiro, que traduz em proteína. Esse é o dogma central da biologia. Aqui ele está querendo saber da primeira etapa, que no caso, transcrição, que é a passagem de um DNA para um RNA. O que está acontecendo aqui, né? O que acontece? A gente pega uma parte da fita, ou essa aqui, né? Uma das duas, e vai parear para fazer o RNA mensageiro. Então, o que vai acontecer? Essa fita aqui, que foi pega como uma fita molde, né? vai se parear aqui na verdade é essa fita molde, né? Que a gente tem uma igual. Depois eu já expliquei aqui, eu já expliquei na mentoria como é o processo, né, de ali duplicação do DNA até chegar na transcrição, mas basicamente essa fita aqui vai ser replicada, né, com algumas mudanças, né, que no caso a timina que existe no DNA, ela não vai ter no RNA, né, a gente vai ser substituído aqui por uracila, né, então essa é uma das principais diferenças do DNA para o RNA, né? Além de uma instabilidade maior do RNA pela presença do oxigênio, né? Não vai ter uracilo no DNA, só no RNA. Então, o que acontece na transcrição, basicamente, formação de uma proteína funcional. Não, né? A formação da proteína é na segunda etapa, já na tradução, na última etapa, no caso. Inserção de base nitrogenária uracila? Sim, né? Vai inserir a base nitrogenária uracila para formar RNA mensageiro. Duplicação exata de uma fita de DNA? Não é exata, né? Porque está substituindo aqui a uracila, como eu estou dizendo, né? Expressão de códon do material genético? Não é na transcrição que tem essa expressão de códon. Vinculação de aminoácidos por ligação peptídica? Também não, né? Essa vinculação já não é aí, né? É mais coerente a letra B. Tá? Pulando aqui para agora uma questãozinha de química, né? Eletroquímica. O que diz aqui, né? Proposta de recuperação dos eletroquímicos metais mencionados é viável, pois nela ocorre, tá? Vamos ver que recuperação é essa, tá? Devido ao aumento do consumo de dispositivos eletroeletrônicos, em especial os que usam pilhas e baterias como fonte de energia, o descarte desses materiais, ou seja, das pilhas e das baterias, tem aumentado. Dessa forma, torna-se essencial o estudo de reciclagem desses produtos para diminuir o desperdício de matérias-primas e recursos naturais não renováveis. Em um desses estudos, os íons manganês, cobre, cobalto, níquel, são recuperados de forma metálica, ou seja, eles eram íons e voltaram a ser metais. A gente sabe que isso pode acontecer no eletrodo por meio de passagem de corrente elétrica na etapa de eletroobtenção para uma posterior utilização. Então ele diz, né, voltando aqui ao enunciado, a proposta de recuperação elétrica de metais é viável, pois nela ocorre. A gente sabe que os metais, seja o manganês, o cobalto e tal, vou colocar só M aqui, eles formam íons cátions, né? Pois eles são íons positivos.
o metal não forma ânion, né? Então, por exemplo, acho que o manganês é 2+, né? Ele vai ter mais 2 elétrons para formar o manganês metálico, né? Aqui, sólido. Então, aqui é aquoso, né? Isso precisa de energia, né, para essa recuperação. Mas o que está acontecendo aqui? Está indo de 2+ para um NOx 0. Se está indo de 2 para 0, está diminuindo. Diminuindo é reduzir. Então está reduzindo. E esse processo ocorre exatamente no cátodo, tá? A redução nesse processo eletroquímico aqui ocorre no cátodo. Então ele diz, oxidação de metais no ânodo? Não, né? Tudo ao contrário. A redução dos íons metálicos no cátodo? Com certeza. Letra B. Purificação dos metais? Não existe a purificação, tá? Purificação é retirar impurezas, que não faz parte desse caso. Decréscimo dos potenciais de redução dos metais? Impossível, né? O potencial de redução é um sopro para cada material. Aumento da concentração de íons metálicos no ânodo? Também não, né? Ele quer a formação do sólido, né? Agora vamos a outrazinha de física aqui, né? Aqui que fala, né? Os resultados do teste indicam que a força é menor porque foi maior o. Vamos ver que força é essa aqui, que teste é esse aqui. Ele diz, coletes à prova de bala são equipamentos feitos de uma combinação de materiais, incluindo fibras sintéticas altamente resistentes, com a função de dissipar a energia gerada pelo impacto de projetos em alta velocidade. Por serem utilizados como equipamentos de proteção à vida em situação de risco, eles precisam passar por testes balísticos. Durante o procedimento desse tipo, 2 bonecos idênticos, um vestido de colete fabricante A, o outro do fabricante B, foram alvejados uma única vez pelo mesmo tipo de projétil que se moveu sob as mesmas condições de disparo, com os mesmos valores de velocidade nas duas situações. Antes e depois do impacto, ao analisar os resultados, verificou-se que a força média transmitida ao boneco, força sendo transmitida, a gente sempre assimila ali ao momento, né? Então, ou quantidade de movimento, no caso. Ao boneco que vestiu o colete fabricante A foi menor. Então, a força média aplicada no boneco fabricante que estava com o colete fabricante A foi menor, ou seja, ele sentiu menos impacto sobre aquilo, né? Então, provavelmente, essa dissipação da força ocorreu em um intervalo de tempo maior, né? É mais ou menos o que acontece com airbags, por exemplo. Airbag não faria sentido existir, né, se não fosse para diminuir o tempo de impacto, né? Para acabar assimilando um pouquinho daquela quantidade de movimento, né? Quando a gente, por exemplo, um carro se choca contra a parede, o airbag está lá não é para causar conforto. De certa forma mas é para diminuir ou aumentar esse tempo que está gerando impacto, para diminuir essa quantidade de movimento, né? Esse impacto, esse impulso, né? Então, é isso que está acontecendo, né? Então, o resultado desses testes indicam que a força é menor porque é maior o tempo, né? Como eu disse. A distância percorrida pelo projétil, não, né? Não é uma distância, porque ele diz que é a mesma espessura. O tempo de colisão do projétil, sim, né? Com certeza. Letra B. Aí aqui, vamos ver os outros índices. Variação na quantidade de movimento do projétil não é maior, né? A quantidade de movimento não é maior, tá? Só esse tempo que dissipa essa força que acaba sendo maior. Então, é diluído, né, em mais tempo. Dissipação de energia na forma de calor pelo projétil, aqui é uma viagem, né? Totalmente uma viagem. Quantidade de energia potencial adquirida pelo colete, também não, né? Não tem como a gente... o colete vai
Isso aqui é muito de tipo Pantera Negra, né? Não sei, quem assistiu Pantera Negra, né? Pode assimilar mais ou menos com relação a isso, e é totalmente ficção, né? Que o que acontecia no Pantera Negra? O inimigo deles lá tava batendo nele, ele acumulava aquela energia cinética, né? Que ele ainda fala de potencial. E ele conseguia dissipar essa energia, né? Depois. Isso aqui é uma estranho. Então a gente viu que a letra B, né, é a mais coerente. Aqui, né, já é nossa última questão, né? Mas aí eu vou dar uma atençãozinha um pouco maior sobre ela. Ele diz aqui, né? Essa é a questão número 118, caderno azul. Ele diz, o emprego desse hormônio sintético visa estimular diretamente o A. Aí ele diz, o bioquímico norte-americano Vincent esse nome aqui, ganhou o Prêmio Nobel de Química por suas pesquisas relacionadas à síntese e ao isolamento do hormônio hipofisário. Dentre os compostos obtidos por ele e sua equipe, a ocitocina foi o primeiro hormônio peptídeo a ser sintetizado. Por meio de estudos de caracterização, ele identificou a estrutura química dos aminoácidos desse hormônio, sendo capaz de produzi-lo de forma eficaz. Desde então, a ocitocina vem sendo estudada e empregada na saúde da mulher. Gente, ocitocina é muito relacionada à contração uterina no trabalho de parto, tá? Porque esse é o hormônio que a mulher libera muito quando vai entrar em trabalho de parto, tá certo? Tá muito ligado a isso. Então, da mesma forma que a prolactina tá ligada à amamentação. Então, isso, né, é muito decoreba. É um decorebazinho, tá? Infelizmente, eu não gosto disso, mas é um decoreba. Mas me pediram essa questão para eu relembrar um pouco alguns hormônios que estão envolvidos ali no ciclo menstrual, enfim, alguns hormônios ali que a gente diz como feminino, mas não é. Tem uma atuação importantíssima também no homem, né? Bom, a hipófise, né? Todo mês, né? Ela é responsável por secretar na mulher, em especial, dois hormônios importantíssimos, né? Para a mulher e para a fertilidade da mulher. O FSH, que ele é um pouco mais constante, né? Que a gente vai ver aqui, ó. O FSH, ele tem um pouco mais de constância, sempre está sendo secretado o FSH na hipófise, tá? Pela hipófise, e produzido no hipotálamo. O hormônio é produzido no hipotálamo, armazenado e distribuído na hipófise. Então, o FSH é o hormônio folículo estimulante. Então, ele vai estimular esse folículo primário até amadurecer esse folículo. Juntamente, e quando chega num determinado momento, o LH, e além disso, o FSH, ele ativa, né, ele aumenta também o estrogênio, né? Então, quanto mais FSH, mais estrogênio. Então, ele, por meio de feedback, mecanismos de feedback positivo. Aí chega um momento que o LH atua, também maturando o folículo maduro já, né? Aí o que acontece? Entra água, né? Vai entrando água aqui e ele vai romper as tecas foliculares para justamente conseguir aqui liberar esse oócito, né? Então, o LH ele vai mantendo o corpo lúteo, né? O hormônio luteizante, né, que é o LH, ele vai mantendo o corpo lúteo e causa aqui um pico de progesterona, né, na mulher. Então a mulher tem um pico de progesterona e por conta do LH, tá?
que faz esse conta do corpo lúteo, na verdade, né? Aí, mas com a ajuda ali do LH para a liberação desse corpo lúteo. Então é basicamente isso, tá? Aqui um pouco do ciclo, né? O FSH, como eu disse, é um pouco mais constante, ele tem um leve pico aqui, junto com o LH, né? Junto com o LH ele tem um leve pico, mas logo em seguida ele vai baixando, né? E mantendo a constância. O estrogênio, né? Também, aqui ele tem um leve pico e depois um outro leve pico aqui. Já a progesterona é um pico aqui mais com uma concavidade maior após o pico de LH, tá? Isso aqui o corpo lúteo vai secretando a progesterona na mulher, tá? Então uma revisãozinha bem leve aqui, né? Porque eu precisaria de muito tempo para explicar a ação desses hormônios, que ainda tem o beta-HCG, né? Que inclusive mantém esse corpo lúteo aí para manter o endométrio espesso, né? Porque a mulher precisa desse endométrio aqui espesso. Isso aqui é o endométrio, tá, gente? A mulher precisa desse endométrio espesso para manter a gravidez, porque se ele regredir, né? Se ele ficar regredindo, se ele fizer isso aqui, né? Porque aqui é uma mulher que não está grávida. Esse endométrio está se espessando e vai regredir naturalmente. Mas se tiver a gravidez, mantém o corpo lúteo, o beta-HCG, mantém o endométrio espesso para manter a gravidez, para conseguir ter a anidação e conseguir ter o processo embrionário, tá? Então é mais ou menos isso. Neurohipófise libera, ou neuro não, a hipófise libera FSH e LH. O FSH, feedback positivo, estimula o estrogênio. O LH estimula a progesterona. Esse com um pico maior nas mulheres, tá? E é isso, pessoal. Até a próxima aula. E espero que tenham gostado aqui. Essa foi uma aula bem rápida, porque, enfim, não tem a participação de vocês. Infelizmente não teve, mas espero que vocês todos venham me perguntar sobre as questões aqui, alguma dúvida que tenham tido, que eu vou estar de braços abertos para vocês, tá, gente? Mas tenham um bom final de semana para quem está vendo na sexta-feira. Para quem não está vendo também, tenham uma ótima semana, um ótimo tudo, tá? E bons estudos para vocês. Tchau, tchau, pessoal.